Olá pessoal, sou o professor José Carlos, estamos aqui em mais uma semana das aulas remotas de matemática na Escola Chico Mundoca, as turmas do sexto ano A e B, com aulas referentes à semana do dia 8 ao dia 12 de junho. Hoje nós faremos uma correção da atividade da aula anterior, a passada, da página 77, a sexta questão, e da página 80, a segunda, a terceira e a quinta. Pessoal, a primeira questão, que na realidade era a sexta da página 77, ela pedia que nós fizéssemos o completamento de um quadro onde aqui estavam os sólidos de Platão, certo? Fique bem claro que estes sólidos que estão sendo colocados aí na questão, eles são chamados de sólido de Platão, que eles também são conhecidos como poliedros regulares, tá ok? Que eles possuem sempre as faces iguais. Então aqui nós temos o tetaedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Essa tabelinha, o que está em vermelho, é o que você teria que completar. Então fica claro que o tetaedro ele tem 4 vértices, né? Tem 4 faces, tem 6 arestas e assim sucessivamente você vai olhar para cada um. Hexaedro, 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. Octaedro, 6 vértices, 8 faces e 12 arestas. O dodecaedro, 20 vértices, 12 faces e 30 arestas. E o icosaedro, 12 vértices, 20 faces e 30 arestas. Professor, mas eu não estou vendo estas figuras, estes sólidos geométricos. Como é que eu vou fazer para conhecê-los? Então eu trouxe aqui um programinha para que nós possamos estar dando uma olhadinha em cada um desses, né? No caso aqui nós temos o tetaedro. O tetaedro, pessoal, ele na realidade se trata de uma pirâmide de base triangular. Você está vendo aqui que ele possui uma, duas, três, quatro faces, porque tem um aqui embaixo, ó, tá vendo? Certo? E aqui é como se nós tivéssemos uma caixinha, né, no formato de um triângulo, que ele também pode sofrer uma planificação. Na hora que eu abro aqui a caixinha, você vai ver ele desta forma. Junto com o tetaedro, né, que fique bem claro que isso aqui nós chamamos de face, cada um desses espaços, e todas elas são iguais. Então, a característica principal dos chamados poliedros de Platão são essas. São características inerentes a eles, a quais você pode perceber, né, que todas as faces são iguais. Junto com isso, nós temos agora, vamos colocar aqui o hexaedro, que é conhecido também como cubo. Ele, na sua forma de sólido geométrico, ele fica desse jeitinho aqui. Vale ressaltar que cada uma dessas linhas brancas que você está vendo aqui, ó, são chamadas de arestas. E esses encontros das linhas são chamados de vértices. E aqui nós temos, são 6 faces esse hexaedro. E ele também ele pode sofrer o que nós chamamos de planificação. Se nós tivéssemos a oportunidade de abrir a caixinha, nós teríamos aqui uma das, porque o cubo, fique bem claro, né? Até coloquei no slide da aula anterior, possui 11 planificações diferentes. Né? Feito isso, vamos para a próxima, vamos para o octaedro, que na realidade o octaedro se trata de um sólido geométrico com 8 faces, né? Como se nós tivéssemos aqui o balãozinho de festa junina, né? Onde nós temos 8 faces, duas pirâmides, uma em cima da outra, onde nós podemos claramente perceber que ele possui, né, vértices, arestas, né, e eu vou deixar ele até na sua forma planificada para que você verifique que se eu tivesse a oportunidade de abrir essa caixinha e planificá-la com uma caixa de papelão, ela ficaria dessa forma. Perceba também que as faces todas elas são iguais, ó. Do mesmo jeitinho que essa face é essa outra aqui. E todas elas são iguais, né? As faces, você nota que ela é formada só por triângulos, né? Só por triângulos, você nota aqui. Então, feito isso, né? Vamos para a próxima. O próximo aqui é o dodecaedro. O dodecaedro ele se trata de um sólido geométrico de 12 faces. Se nós tivéssemos a oportunidade também de fazer a sua planificação, né, com uma caixinha, ele ficaria deste estilo aqui. O icosaedro, que é um sólido geométrico de 20 faces, ele ficaria assim, formado por triângulos. E na hora que eu fizer essa abertura da caixinha, ele ficaria desta maneira. Então, pessoal, creio que vocês devem ter entendido. E agora vamos para o próximo. A tabelinha, qualquer dúvida de vocês podem pausar o vídeo e completar a atividade de vocês aí fazendo as correções. A segunda questão, a letra B, no caso a letra B da sexta questão, que era a primeira, ela pediu para você me dizer se a relação de Euler estava sendo válida, se estava sendo satisfeita. E o que isso quer dizer? A relação de Euler, pessoal, né? Você está vendo aí Euler, mas se pronuncia Euler, ela é dada por faces
mais vértices igual a aresta mais 2. Então, o tetaedro, por exemplo, possui quantas faces? Possui 4 faces. E quantos vértices? 4. Isso aqui é igual a aresta, que é 6, mais 2. Esse 2 que está em amarelo já é da fórmula. Então, se você somar 4 mais 4 dá 8, e 6 mais 2 também dá 8. Então, aqui neste caso específico, o que você teria que verificar? Se o lado esquerdo da igualdade der igual ao lado direito, então quer dizer que a condição está sendo satisfeita e que realmente a relação de Euler é verdadeira para este caso, né? Então agora vamos testar o outro caso, o hexaedro. A mesma formulazinha, ó. Faces mais vértices é igual a aresta mais 2. Então nós podemos dizer que as faces, quantas faces tem o hexaedro? 6. E quantos vértices? 8. Quantas arestas? 12. E o 2 em amarela da fórmula. 6 mais 8, 14. E 2 mais 2, 14. Então você percebe que o lado esquerdo da igualdade está igual ao lado direito. Então a relação de Euler está sim sendo satisfeita. Próximo, o octaedro. No octaedro nós vamos fazer do mesmo jeito. Vai ter 8 faces, 6 vértices e 12 arestas somado com 2. Então teremos 14 igual a 14. Próximo, dodecaedro. Pessoal, o dodecaedro, você pode olhar para cá, para a tabelinha, que ele possui quantas faces? Aí você vai olhar, ele possui o número de faces. Né? O dodecaedro possui 12, muito bem. E quantos vértices ele possui? Possui 20. E possui 30 arestas. Quando eu fizer a substituição, ó, 12 mais 20 vai dar 32 e 30 mais 2, 32. O mesmo pensamento nós iremos seguir para o icosaedro, fazendo essa substituição. Onde tem face eu coloco o número de faces, onde tem vértice eu coloco o número de vértices, e assim sucessivamente, né? Você está vendo aqui, ó. E quando nós fizermos isso, você vai ver que vai dar 32 igual a 32. Então a letra B da sexta questão, que era a nossa primeira questão da atividade, diz o seguinte: logo nós percebemos que a relação de Euler é válida para todos os casos, pois a quantidade de faces mais vértices é igual à quantidade de arestas mais 2, tá ok? Então você percebe que em todos esses casos que foram colocados aqui, todos esses casos que estão sendo colocados aqui, o lado esquerdo da igualdade é igual ao lado direito. Então, realmente a relação de Euler está sendo satisfeita em todos esses casos que estão sendo colocados aqui, que é o que nós chamamos, inclusive, de poliedro de Platão. Na segunda questão, era só você verificar. Ele perguntava para você aí qual dessas alternativas aqui, né, ele corresponderia a este cubo que está planificado, né, que nós vimos ali no exemplo anterior que eu passei para vocês, que o cubo possui, o hexaedro, né, possui 11 planificações diferentes. Então você percebe aqui que a alternativa que se encaixa seria a alternativa C, né? Isso na segunda. Na terceira questão, você tem aqui as planificações que foram montadas e ele pergunta para você aí qual dessas representam planificações de um cubo, né? Caio montou um cubo por meio de uma planificação da superfície e ele quer saber aí de vocês qual dessas aí seria realmente a planificação de um cubo, né? É isso que ele quer saber. Qual é essa planificação? Então você vai verificar e dar uma olhadinha e perceber que os que representam realmente as planificações de cubo é a alternativa a alternativa C e a alternativa D. Essas são as que representam realmente um cubo, né? Então, dando continuidade, a quinta questão ela já é uma questão um pouco diferente. Ela vai nos mostrar e pedir, dizer o seguinte: nós temos uma pirâmide pentagonal e pergunta se ela é um poliedro regular ou não. É isso que ele nos pergunta e você vai verificar se realmente ela é um poliedro regular ou não, tá bom? Então, feito isso, vamos agora verificar. Como é que eu faço essa verificação, pessoal? Uma pirâmide pentagonal ela vai possuir uma base pentagonal e vai possuir as outras. O que nós chamamos de base pentagonal é uma das faces. E as outras faces serão faces no formato de triângulos, né? E essas faces no formato de triângulo, pessoal, vocês vão ver que eu tinha acabado de explicar para vocês que os poliedros de Platão, todas as faces são iguais. Então, quando eu fizer a abertura da caixinha, né, quando eu fizer a abertura dessa pirâmide aqui, ó, você vai ver que aqui eu tenho uma figura geométrica que tem 5 lados, e aqui em cima nós temos triângulos. São vários triângulos que estão se conectando a essa base aqui. Para que nós tenhamos um poliedro regular, é necessário que todas as faces sejam iguais. E aqui as faces não são iguais. Você nota que nós temos aqui em cima, realmente, faces iguais, mas aqui embaixo nós temos uma face diferente. Quando você planifica ela, quando você abre a caixinha, vamos dizer assim,
você percebe que uma das faces não é igual às outras, então nós não temos aí um poliedro regular. Poliedro regular é aquele poliedro em que as faces são todas iguais, tá bom? Então essa era a correção da atividade. Vou deixar alguns encaminhamentos para vocês e aguardo que vocês façam e me entregam até o final do dia de hoje. Então é isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade.